Eu não posso deixar o homem livre dizer assim: eu tenho uma democracia, cada um organiza-se e a comunidade organiza-se segundo aquilo que os seus cidadãos pretendem. E depois não ter uma fonte de controlo sobre esta comunidade que permita que o homem se lance de novo no estado de natureza, ou seja, que o homem volte a uma posição pré-política, que o homem se entregue a dizer: eu sou senhor de mim mesmo. E essa é a grande tensão da democracia, do liberalismo do nosso tempo. O que o Tocqueville diz é liberdade, segundo a concepção liberal, liberdade é o momento em que tanto realmente a comunidade só depende dos homens, ou seja, há uma democracia. No entanto, há um conjunto de restrições sobre o indivíduo criadas pelo próprio, há um conjunto de autolimitações do indivíduo que permitem que o homem não atinja a liberdade do outro, que não se considere um Deus ou mais do que o seu semelhante para mudar os princípios constitucionais. E assim fazer, por exemplo, que é o grande medo de Tocqueville, criar uma ditadura das maiorias, ou seja, 50% mais um ditam que os outros devem ser escravos. Isso pode acontecer numa monarquia, numa democracia. O que não pode é, se houver um conjunto de princípios em que toda a gente reconhece o cidadão, o outro cidadão, enquanto seu semelhante, é impossível isto acontecer. Porquê? Porque todos olham um para o outro enquanto seu semelhante. Vou atalhar, falando ainda do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI reforçou esta ideia do Tocqueville, que o Tocqueville postulou no século XIX, e o que é que o Papa Bento XVI refletiu? Refletiu que, sim, é verdade, todas as comunidades têm um núcleo essencial de crenças, que é basicamente aquilo que se chama a Constituição Real, ou seja, acima daquilo que está postulado no papel, há um conjunto, um núcleo essencial que constitui realmente a comunidade, mas, acima disso, há um conjunto de sentidos que perduram nessa concepção constitucional e que se vão degradando com o tempo, com o uso impróprio, com o uso corrente, e que o Papa diz é preciso reativar a verdade moral. Ou seja, dentro da nossa comunidade, não quer dizer que vamos ter comunidades cristãs ou comunidades políticas cristãs de novo, mas precisamos de reativar um elemento de verdade moral. Eu vou-vos dar um exemplo do que é isto. Um exemplo muito disperso, já muito curto e conciso. No terceiro no Reich alemão, no terceiro Reich, não foram suspendidos o direito à vida ou o direito à propriedade. Não foi. Simplesmente toda a ordem constitucional se manteve à parte de um conjunto de elementos, como Pedro Velez sabe bem, à parte de um conjunto de elementos que eram ditados pelo Führer, a Constituição Constitucional manteve-se. E, no entanto, uma parte significativa da população foi afastada do direito à vida e do direito à propriedade. Os judeus, mas para além dos judeus, muitas outras comunidades foram desapossadas desse direito. Ou seja, nós podemos ter uma Constituição que funciona perfeitamente e dizer tudo isto está bem, a ordem constitucional está a ser muito bem salvaguardada, e, no entanto, podemos ter um caso gritante de injustiça sem que isso aconteça. Ou seja, nós temos de ter, segundo uma concepção de justiça com letra maiúscula, não estou a falar de justiça como tribunais, advogados, filas de espera e imposto de selo, estou a falar de justiça com letra maiúscula. Nós só poderemos ter justiça enquanto tivermos uma situação em que possamos salvaguardar e argumentar um elemento de verdade moral, aquilo que o Papa se refere. Vou atalhar e passar já para o fim da exposição. Como eu tentei aqui de forma muito resumida demonstrar,
Nós não estamos, de facto, quando falamos da nova Constituição húngara, não estamos, de facto, a falar entre uma tradição liberal e uma tradição antiliberal. Estamos a falar da essência da tradição liberal europeia. É claro que muita gente diz, mas isto pode abrir a porta o fim de... Sinceramente, há um elemento particularmente relevante nesta questão, que é o facto de, segundo todas as análises, todas as sondagens que têm sido feitas, mais ou menos credíveis, provavelmente menos de 50% dos húngaros acreditam em Deus. O que é uma ideia curiosa. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que metade da população não se revê em qualquer forma religiosa ou mesmo acredita numa entidade sobrenatural. Isto, ao contrário do que possa parecer, é uma garantia. É uma garantia, pelo menos, de que a religião não será utilizada enquanto ditadura das maiorias, enquanto um instrumento, uma arma de arremesso, uma vez que a própria concepção religiosa é minoritária. Há outro ponto, há um conjunto de pontos importantes aqui. Saber, em relação ao cristianismo, que é consagrado na Constituição, que cristianismo é esse? Ou seja, nós conhecemos várias denominações cristãs, e várias se consideram o cristianismo, mas nenhuma destas, quando se faz uma referência constitucional, não se faz uma referência a qual dessas concepções cristãs é o conceito que vale. A concepção que perdura naquela concepção cristã. E isto tem um conjunto de implicações. Por exemplo, se nós quisermos limitar um conjunto de normas constitucionais, nós vamos ter que fazer uso de conceitos religiosos mínimos. Mas, mais uma vez, como eu falei sobre as Constituições europeias, o conceito de cristianismo tem dentro de si muitas perspectivas antitéticas. Por exemplo, se quisermos falar sobre a usura, uma perspectiva católica mais clássica era frontalmente contra a usura. As perspectivas protestantes eram esmagadoramente a favor da aplicação do juro enquanto mero instrumento social. Atualmente, algumas entidades dentro da Igreja Católica já defendem um repensar da fundamentação da condenação da usura. E, portanto, é possível que estejamos aqui numa zona cinzenta em que não sabemos muito bem a quem é que estamos a apelar. Ou seja, nós podemos invocar o cristianismo, mas depois podemos deparar-nos com uma situação em que não sabemos a que cristianismo é que vamos referir. E esse, para concluir, é um dos grandes problemas desta Constituição, desta referência constitucional ao cristianismo, é nós não sabemos se nos vamos no futuro deparar com uma concepção cristã, que é uma concepção cristã meramente de suporte da ordem constitucional húngara, uma concepção cristã que vai meramente fazer a apologia das liberdades e garantias liberais, uma concepção que seria uma concepção mais próxima do protestantismo. Se nos vamos deparar quase com uma fonte de contrapoder, que, por exemplo, eu utilizei o exemplo da usura, porque o primeiro-ministro Orbán referiu que grande parte da crise que vivemos atualmente se devia a um ignorar unicamente o problema da usura e remeteu de novo para a concepção religiosa desse problema, e, portanto, aí poderia ser um fator de correção à ordem constitucional e à ordem presente. Podemos também interpretar isto como uma forma de meramente de fazer um controle, uma concepção do Estado limitado, e que o Estado, como por exemplo aconteceu em vários momentos da nossa história, em que o Estado diz que nós cumprimos funções políticas, mas submetemos a questões morais
às questões, à religião, contudo, não há uma religião, uma vez que o cristianismo hoje em dia não tem um acervo, como vos referi, não há um acervo de princípios que sejam decisivos ou que nós possamos apelar inequivocamente para que se possa fazer este controle. E, portanto, vamos ver o que é que se vai passar com a Hungria. Queria realmente realçar que, para além de tudo o que se ouve nos jornais, de muito ruído, muitos disparates, é muito importante conseguir compreender que estamos dentro de uma discussão que é uma discussão interna, endógena do liberalismo. Não estamos perante uma discussão entre fascismo e liberalismo, ou democracia e ditadura. Não estamos perante isto. Esse é um erro. Faz parte, provavelmente, do jogo político, mas não estamos. De facto, não é essa a nossa questão neste momento. A questão é saber se o liberalismo é uma concepção autossustentável ou se necessita de um referencial externo. E esse é o tópico que eu gostava de vos deixar aqui. Muito obrigado.